Durante muitos anos eu me dediquei a entender porque muitas pessoas, apesar de se dedicarem tanto nos estudos, não conseguiam sair do lugar. Tanto de Enem, quanto de vestibulares, as pessoas que tentam, passar em vestibulares para medicina, concursos públicos, quem traz um diagnóstico de TDAH, analfabetos funcionais, enfim, são diversas situações orgânicas, mentais, que vão influenciando todo o desempenho do aluno. Me dediquei bastante e construí um método que se chama método de estudo dinâmico para justamente esses perfis que não conseguem sair do lugar ou os perfis que de modo certeiro já quer ter uma organização bem dinâmica para que traga essa segurança de fato alcançar a aprovação. Eu até peguei e fiz um desenho aqui para resumir um pouco tanto do Enem quanto para concursos, e quando eu falar para diversas áreas, até mesmo para os adolescentes que estão se preparando, finalizando a escola para ir para as faculdades, e muitos se preparam para o Enem e nem prestam vestibulares, pegam bastante perfis assim também, tá? Então, só vou mostrar uma foto aqui. Consiste em pelo menos 6 fases, é um processo de gamificação, tá? Que na primeira tem toda uma construção, tem toda uma estratégia, criei alguns nomes que alguns acham até um pouco engraçadinho, mas serve para identificar em qual ferramenta você está. São os livros de questões comentadas, que é a ADE, não é essa formatação que vocês conhecem, não é aquilo que vende no mercado. Ele é algo que traz um estudo ativo e vai desenvolver bastante o seu raciocínio crítico enquanto você desenvolve para mim esse método. Vocês vão entender um pouquinho sobre o método semáforo, que eu já vi alguns profissionais trazendo algumas sinalizações, mas esse método também traz algumas peculiaridades. Nós temos, no caso, quando é a lei, para quem faz faculdade de Direito, para quem estuda para concurso público, então nós temos o Lei Pedagogicamente Transformado. Tem toda uma transformação ativa, que também traz toda essa malícia e desenvolve seu comportamento estratégico, além também daquele raciocínio que eu preciso para que vocês consigam filtrar o que é a mais ou o que é de menos. No caso, para quem é de Enem ou vestibulares, a gente pensa nessa estratégia nos PDFs ou nos livros, né? Lembrando que mesmo você que tem investido em cursos, eu analiso, a gente olha o seu estilo de aprendizagem, a sua carga horária, aqui eu aplico o cálculo estratégico para entender o que se encaixa, para entender o seu estilo de aprendizagem e também moldar. Então não tem problema caso você já tenha investido em bastante curso, trazer para que a gente analise, até porque o método MED ele é um sistema que vai te ajudar naquilo que você investiu, como se organizar, como fazer com que ele se adeque ao seu perfil, tá bom? Então, enquanto isso, também não se preocupe. Então, a fase 1 é toda essa construção, entender o que é direcionamento de estudos, cálculo estratégico, um autoconhecimento, analisar seu exame de sangue, analisar se você tem TDAH, suas dificuldades de memorização, tua carga horária, as suas questões de ambiente externo, convívio, nutricionais, medicamentos, todo esse contexto na fase 1 eu analiso, tá bom? Na fase 2, a gente vai começar a montar mesmo de fato a teoria, as questões, entender as listas e erros, como elas podem ser aplicadas, o caderno de lei transformado ou PDF e o livro para vocês que são vestibulandos transformados também, além de aprender como vai revisar a fase 1. Então, como funciona? Avançou para a fase 2, você aprende como voltar na fase 1. É um processo de gamificação mesmo. E o que é mais interessante da ideia de fazer com que vocês aderem. Vamos colocar o aderem aqui para ter certeza que eu não falei errado. Mas se eu falei, coloca aí, adiram mesmo. Eu gosto dessa interação com vocês, tá bom? Quando vocês começam, ou eu tenho que ajustar vocês no método MED, por ser gamificação, eu não passo para as próximas fases se você não me entrega a fase 1. E essa entrega da fase 1 eu peço para ver vídeos, eu peço para ver fotos, para ter certeza que você está aderindo, por saber a eficácia mesmo desse método, tá? Então depois nós temos a fase 2, depois nós temos a 3, né, que vocês vão aprendendo a lapidar a teoria, a revisar a fase 2 e a fase 1. Depois a gente vai vir para
fase 4, e esses daqui tudo depende do tempo, a carga horária que você me apresentar e as dificuldades conforme nós formos avançando nas casinhas, tá bom? Então, depois a gente vai ter a fase 5, que é onde você construiu todas as suas gavetas, eu chamo gavetas e revisões, e a fase 5 e a fase 6 é praticamente a fase final, aonde entram simulados, aonde entra uma ferramenta extremamente eficaz de alta performance, que eu chamo de cara crachá, em relação às questões que vocês usam quando vocês treinam para concursos, ou de lugares aí que vocês compraram de vestibulares, que mapearam aquilo que mais cai, e que vocês com certeza já devem ter comprado, e se você não teve esse resultado, então talvez seja aqui que você tenha que estar comigo, tá bom? De uma forma um pouquinho mais eficaz. Então, na fase 1, vocês vão entender todo esse mapeamento, essa construção, colocando você com autonomia, te ensinando a ser independente, aprender a se autoavaliar. E quando a gente chega aqui nas fases finais, você vai estar com outro comportamento totalmente diferente. Isso eu te garanto, é excepcional mesmo, tá? Se você não tiver dificuldades em toda essa caminhada, o método médio ele pode levar de 6 a 7 meses, tá? Se eu encontrar dificuldades comportamentais e fisiológicas, obviamente que vamos fazendo um ajuste, e a gente sabe que lidar com questões mentais, lidar com questões orgânicas não são tão simples assim. Lidar com crenças limitantes não são simples assim, até porque eu pego alguns perfis com rigidez cognitivas que eu tenho que desenvolver esse processo de flexibilidade, e cada um tem o seu tempo. Eu também tenho dificuldades quando eu pego apenas curiosos ou pego outros profissionais que têm esse interesse de entender o método MED, mas para entender o método MED, eles ficam conscientes de que precisam entrar em todo o processo assim como vocês entram. Ou seja, quer saber qual que é a fase 2? Me entrega 1. Quer saber qual é a 3? Me entrega a 2. Então, nesse dinamismo, a ideia é que esses profissionais e esses curiosos também coloquem a mão na massa, até porque se for fazer uma adequação para vender em cursos ou em mentorias, é importante que aplique ele direitinho, tá? O meu sonho, quando eu e ainda fico pesquisando em cima disso, é que o MED ele se estenda a escolas, ele se estenda a cursinho. Estou me preparando para isso, para dar palestras, para explicar, de repente até fazer um curso específico dentro de cursinhos para aplicar todo o método em grupo. Mas, por enquanto, vamos trabalhar de modo individual, porque tem se mantido bastante eficaz, tá bom? É trabalhoso para vocês, é trabalhoso para mim, mas são fases de construção de estudo dinâmico, método de estudo dinâmico, que com certeza vai te ajudar a conquistar aquilo que você está suando e tendo dificuldade. Eu conheço muitos vestibulandos aí que estão estudando há muitos anos e não saem do lugar, principalmente os perfis de medicina que eu já peguei, tá bom? Então, qualquer área, Enem, ou você, papai e mamãe, que o seu filho está finalizando a escola, está começando a se preparar para Enem, vestibulares, você já colocou em cursinhos, de repente você não está vendo resultado, entre em contato com alguém da minha assessoria, vai ser um prazer cuidar dos seus filhos, ou cuidar de você, ou mesmo você que presta para concursos públicos, eu também estou te esperando. Você vai aprender um modo totalmente diferente de estudos e eficaz. De fato, estudo ativo, tá bom? Beijão, fique bem, espero ter tirado um pouquinho e sanado as suas dúvidas. Eu tô te esperando, tá bom?